João capítulo 1, do verso 29 ao verso de número 34, diz assim o texto: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Oremos. Amado Senhor e Salvador, exaltado seja o teu nome. Somos muito gratos pelo imenso privilégio de nos reunir, de congregar nessa noite do dia do Senhor, de oferecer ao Senhor os nossos louvores, de saber que somos aceitos na tua presença. Somos gratos porque o Senhor diariamente tem cuidado de nós, e no dia em que nos reunimos, atendendo a santa convocação do Senhor, o Senhor fala ao nosso coração por meio da tua palavra. Que seja assim mais uma vez, que o Senhor nos instrua para a tua própria glória e louvor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, algo muito difícil de acontecer é você não pensar de você mesmo além do que convém, sobretudo quando você é bom naquilo que você faz, quando você se destaca em alguma área. É difícil manter a humildade quando as pessoas estão olhando para você, estão observando e de fato verificando que você está sendo bem sucedido naquilo que você está fazendo. Quando você chama a atenção das pessoas e sabe que está chamando a atenção das pessoas. E na semana passada nós vimos que o ministério de João Batista estava sendo exatamente desta forma. João começou a batizar lá no Jordão, e isso começa a chamar a atenção de todos que estão à sua volta. Muitas pessoas então vão até João Batista a fim de serem batizadas, a fim de serem purificadas. Nós vimos que o que João realizava era uma cerimônia de purificação daquelas semelhantes ao que havia no Antigo Testamento, e chamou tanta atenção que os judeus enviaram uma caravana. Dentro dessa caravana havia sacerdotes e levitas, querendo saber quem é este homem. A pergunta era exatamente essa: quem é você? Quem é este homem para quem as multidões estão afluindo? Nós vimos que o que causou esse questionamento foi exatamente a cerimônia de purificação. Havia muitas profecias a respeito do Cristo, a respeito de um Elias que viria, a respeito do profeta semelhante a Moisés, que o povo esperava, e todos esses textos falavam que estes homens iriam purificar os filhos de Levi, ou iriam purificar o povo aspergindo sobre eles. Portanto, João Batista aparece naquele lugar fazendo exatamente isso, aspergindo, batizando as pessoas. É isso que provocou a curiosidade. Então eles perguntam: você é o Cristo? Não sou o Cristo. Você é Elias? Eu também não sou. Você é o profeta? Eu não sou o profeta. Então quem você é? Se você não é o Cristo, se você não é Elias, se você não é o profeta, por que então você está batizando? Diz para nós quem você é. E a resposta de João Batista remetia tanto ao Antigo Testamento, para as profecias que falavam a respeito daquele que era a voz que clama no deserto, quanto exaltava a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque este era a voz que clamava no deserto, a fim de preparar o caminho de Yahvé, a fim de preparar
o caminho do Senhor. João Batista exalta Cristo na sua mensagem. E a ideia ali era, não importa quem era João, importa quem é aquele que vem após João. Se você olhar para os versículos anteriores ao texto que nós lemos nessa noite, João se humilha de tal forma que ele diz: eu batizo com água, no meio de vós há um que vocês não conhecem e que vem depois de mim. Eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. E então João Batista diz: olha, ele já está no meio de vocês. Eu sou indigno até mesmo de fazer um serviço tão humilde quanto esse, o pior serviço que um escravo fazia. E aí então no verso 29 que nós lemos, João começa dizendo assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele. Que dia seguinte era esse? Esse é o dia seguinte daquele dia em que a caravana esteve lá perguntando a João quem ele era. É o dia seguinte em que João deu todas estas respostas. Este é o dia seguinte. João Batista vê Jesus. E é importante notar que Jesus, nesse momento, já havia sido batizado pouco mais de um mês antes. Como é que você sabe disso? Você sabe disso porque os sinóticos relatam o batismo de Jesus. João não relata o momento do batismo. Ele vai relatar aqui o que aconteceu por ocasião do batismo. Mas quando ele fala lá no versículo de número 26, eu batizo com água, mas no meio de vocês está aquele que vocês não conhecem, significava que Jesus já havia sido de fato batizado. E você sabe pelos sinóticos que após ser batizado, ele foi levado ao deserto, onde ele passou 40 dias jejuando, a fim de ser então tentado por Satanás. E Jesus precisava passar por essa prova, afinal de contas ele é o segundo Adão. O primeiro Adão caiu na prova diante de Satanás lá no jardim do Éden. O segundo Adão também cairá. Lembre que as propostas de Satanás se assemelham àquilo que aconteceu no Éden. No Éden, Satanás chegou perto da mulher e questionou a palavra de Deus. Foi assim mesmo que Deus disse? E quando Satanás se aproximou de Jesus, ele fez a mesma coisa. Foi assim mesmo que Deus disse? Você é o Filho de Deus? E você fala: não, pastor, não está escrito dessa forma lá. Não está mesmo não. Essa é a interpretação do que está ali. Se você for lá, você vai ver que o diabo vai dizer: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. O que está em jogo? Exatamente a declaração de Deus nos versículos anteriores, quando Jesus foi batizado e a voz do céu disse: este é o meu Filho em quem eu tenho prazer. E agora Satanás questiona: será que Jesus, semelhante aos nossos primeiros pais, iria então duvidar da palavra de Deus? E você percebe lá que não. Ele confirma e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Eu não preciso de milagres a fim de confirmar a minha identidade, o Pai já disse. E então ele passa pela prova. 40 dias ele está ali, ele é provado, e agora então no dia seguinte, aquele que João Batista foi questionado, Jesus se aproxima, ele vê a Jesus possivelmente voltando já dessa prova do deserto. Então já passaram aí pelo menos 40 dias que Jesus já havia sido batizado, e como eu disse, João não registra aqui o batismo de Jesus. Ao que parece, ele pressupõe que os seus leitores já conheciam essa história, porque os sinóticos registram isso nos 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas registram este momento em que Jesus é batizado. Ele registra aqui, é mais um testemunho de João Batista acerca de Jesus. E nesse testemunho de João Batista, João vai falar a respeito daquele que realmente importa. Lembra que quando perguntaram quem é este homem, a sua resposta mostrou que ele não era importante, mas que havia alguém mais importante que ele. É sobre este alguém que ele está falando no seu testemunho, aquele que realmente importa.
E em seu testemunho, João mostra que aquele que realmente importa é o Cordeiro de Deus. Veja aí os versos 29 a 31. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Quando João vê Jesus, a sua exclamação, ela é bem enfática. O que ele está dizendo de fato é: vejam, o Cordeiro de Deus está tirando o pecado do mundo. É isso que ele está dizendo. Contemplem o Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo. E nessa afirmação de João Batista, muitas pessoas veem uma contradição entre João Batista, entre João o evangelista e os sinóticos. Muitos vão dizer: a Bíblia se contradiz, porque o testemunho de João Batista nos sinóticos é bem diferente do testemunho de João Batista no Evangelho de João. Nós estamos tão acostumados com essa expressão, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que quando nós escutamos essa expressão, nós já pensamos na morte de Cristo. Será que João Batista estava pensando na morte do Senhor Jesus Cristo? Bom, se você olhar nos sinóticos, não era esse o discurso. O discurso era duro. Raça de víboras, o machado já está posto na raiz da árvore, toda árvore má será cortada e lançada no fogo. Olha, vem aquele que vai batizar com o Espírito e com fogo. Ele tem na sua mão a pá, ele vai recolher o trigo no celeiro, mas o fogo ele vai queimar, a palha ele vai queimar. E agora, eis aquele que vai morrer. Não parece de fato um discurso que está se contradizendo? O que de fato está acontecendo aqui? Bom, João Batista não entendia, pelo menos nesse momento, que o Messias iria morrer. Afinal de contas, ele está preparando o caminho de Yahvé. Não passava pela sua cabeça um Messias que morreria, mas um Messias triunfante, um cordeiro triunfante, semelhante a sabe qual cordeiro? A outro cordeiro que é descrito também pelo mesmo João evangelista lá no Apocalipse. Abra lá em Apocalipse capítulo 6. Em Apocalipse capítulo 6, você tem a descrição que João faz do cordeiro de uma forma bastante diferente, porque quando você pensa no cordeiro, você pensa no animal manso, certo? Mas veja o que ele diz aí nos versos 16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Era assim que João Batista via o Cordeiro. Não um cordeiro que morreria, mas um cordeiro que com ira iria arrancar o pecado do mundo, tirar o pecado do mundo. E isso explica por que lá no Evangelho conforme Mateus, no capítulo 11, onde já passou um bocado da história, João Batista está preso e ele então manda os seus discípulos até Jesus. E ele manda perguntar: és tu que haveria de vir? Ou nós vamos esperar outro? Ou nós teremos que esperar outro? João Batista estava preso. Como é que aquele que vem preparar o caminho de Yahvé está preso? Como é que os ímpios ainda não foram enxotados dessa terra? És tu mesmo que haveria de vir? E então Jesus manda responder a João Batista. Dê uma olhada lá, capítulo 11 de Mateus, nos versos de número 4 em diante. Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem,
Os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Essa resposta de Jesus coloca a cabeça de João Batista no devido lugar, porque João Batista não está errado na sua expectativa. Se você olhar para o Antigo Testamento, eles estão de fato esperando o grande e terrível dia do Senhor, o dia da ira do Senhor. Nós cantamos aqui nessa noite um salmo que fala a respeito disso. As nações estão se amotinando contra o ungido de Deus, Deus está zombando delas. Haverá um dia em que o Senhor virá com a sua ira, e então vem a exortação do salmo: beijai o filho, para que ele não se irrite, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, e quem é que pode suster-se diante dele? As exortações do Antigo Testamento apontavam para esse dia da ira, e essa é a expectativa de João Batista, não só de João Batista, essa é a expectativa também de todo Israel. Como eu disse, não é uma expectativa errada, mas é uma expectativa que está fora de lugar, porque as profecias também apontavam para uma primeira vinda do Senhor, a fim de redimir o povo. Haverá esse dia da ira do Cordeiro, está descrito lá em Apocalipse. Os homens lá estão espantados. Chegou o dia da ira do Cordeiro, mas não era aquele momento ainda. Então, quando João Batista pergunta, era o Senhor mesmo que haveria de vir? Jesus diz: olha, fala lá para o João, os cegos estão vendo. Havia profecias que diziam que o Messias faria isso, abriria os olhos aos cegos, e João então se satisfaz. Agora preste bem atenção, isso acontece por volta do ano 30, não é isso? É mais ou menos por volta do ano 30, 31 que está acontecendo tudo isso, que João Batista vê Jesus. Quando é que João registra tudo isso no Evangelho? Nós vemos aqui que uma provável data para o Evangelho é o ano 80. Logo, desde o dia em que João Batista afirmou: eis o Cordeiro de Deus que arranca o pecado do mundo, até o dia em que o evangelista registra suas palavras, 50 anos se passaram. E em 50 anos, João, o evangelista, já viu tudo acontecer. Ele já viu Jesus morrer, ele já viu Jesus ressuscitar, ele já viu Jesus ser assunto aos céus, ele já viu o evangelho se espalhar. Ele está depois em Pátimos, enviando cartas às 7 igrejas. Muita coisa aconteceu em 50 anos, e então quando ele vai contar a história do que aconteceu naquele dia, ele vai mostrar que o que João Batista disse ia muito além do que João Batista esperava e pensava. Você vai assim: mas pastor, pode um negócio desse? Abra sua Bíblia no próprio Evangelho de João aí, no capítulo 11, e você vai ver que isso aconteceu com outra pessoa que não João Batista. No capítulo 11, nos versos 49 a 52, você tem um homem, Caifás, e diz assim o texto: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis. Por que este homem aparece na história dessa forma? Nos versículos anteriores você vai perceber que eles estão tramando contra a vida de Jesus. É por isso que Caifás está dizendo isso: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Agora veja o comentário que João, o evangelista, faz a respeito do que Caifás disse. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir num só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. O que João está fazendo aqui é dizendo: olha, Caifás não se deu nem conta do que ele estava falando, era verdade. Ele profetizou, mas ele não estava entendendo a dimensão
daquilo que ele estava falando. De forma semelhante, João Batista está falando a respeito do Cordeiro de Deus, mas ele não tem plena dimensão a respeito de toda a obra do Cordeiro de Deus. E então João, o evangelista, vai mostrar que aquele Cordeiro irado antes cumprirá o papel de outros cordeiros que estão descritos lá no Antigo Testamento. Por exemplo, nós lemos aqui a respeito de alguns. Vai lá em Isaías. Em Isaías 53, você tem Isaías dizendo o seguinte: quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías falava a respeito de um cordeiro que iria à morte como um cordeiro mudo. E então você vai ver no Evangelho e do decorrer do Evangelho, João mostrando que em Jesus se cumprem vários cordeiros que tipificavam ele no Antigo Testamento. Por exemplo, o cordeiro registrado em Gênesis capítulo 22, o cordeiro que Deus manda morrer, para morrer no lugar de Isaac, aquele que toma o lugar do pecador. Lá em João 15 você vai ver Jesus falando exatamente a respeito disso. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele está falando categoricamente ali: a minha vida será dada no lugar da de vocês, semelhante àquilo que o cordeiro lá de Gênesis 22 foi feito com ele, foi dado no lugar de Isaac. Mas não só isso, João vai registrar que em Jesus se cumpre também a figura do cordeiro da Páscoa, do cordeiro pascal. Lá em João capítulo 19, ele vai dizer o seguinte: olha, nenhum osso do cordeiro foi quebrado. Mas não era assim que acontecia com o cordeiro pascal? Ele precisava ser sacrificado, ele precisava ser comido em família, ele precisava ser totalmente consumido. E se você olhar lá nas prerrogativas, nas prescrições, nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado. E João registra exatamente esse momento em que Jesus será tirado da cruz, e era costume as pessoas quebrarem as pernas daqueles que estavam ali pendurados, para eles não ficarem durante o sábado. E quando eles chegam perto de Jesus, ele está morto, ele já deu a sua vida. E então ele registra que foi para se cumprir o salmo, que nenhum dos ossos seria quebrado. Mas esse salmo já registra algo que acontecia com o cordeiro da Páscoa. Então você tem o cordeiro que toma o lugar do pecador, o cordeiro pascal. E curiosamente, João é o único evangelista que registra 3 Páscoas. Ele registra as 3 Páscoas dos 3 anos do ministério do Senhor Jesus Cristo. E ele cumpre o cordeiro mudo, descrito como eu li aqui em Isaías 53. Então você consegue entender que não é que João Batista, o discurso de João Batista, que está no Evangelho de João, difere dos sinóticos. Na verdade é o mesmo. João tem a mesma expectativa.
O Cordeiro vem com sua ira e ele arrancará o pecado do mundo. Mas João, o evangelista, mostra que antes disso, antes dessa ira ser derramada, ele se dará em lugar de pecadores. Vejam, o Cordeiro está tirando o pecado do mundo. Ele foi batizado, ele foi tentado no deserto e agora então ele começará o seu ministério. E ele então está dizendo, o Cordeiro que está tirando o pecado, porque a ideia não é de uma ação pontual, mas de tudo aquilo que ele fez em seu ministério para salvação do seu povo. Porque Jesus não só morreu na cruz do Calvário, Jesus também cumpriu toda a lei e toda a justiça, a fim de poder ser apresentado diante de Deus como um Cordeiro perfeito. É por isso que ele está dizendo que o Cordeiro está tirando o pecado do mundo. Como eu disse, o batismo e a tentação são o início dos atos salvíficos do Cordeiro que está tirando o pecado do mundo. E a ideia aqui não é uma ideia de salvação universalista, que todos os homens serão salvos, mas esse Cordeiro não vem especificamente para Israel. Todas as nações serão beneficiadas pela morte do Cordeiro, porque a promessa dada a Abraão foi essa: ele seria uma bênção para pessoas, ou para todas as famílias da terra, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Quando a igreja se lança então a fazer missões, se lança baseada na obra do Cordeiro, que não foi por uma nação específica, mas por pessoas que estão espalhadas em todas as nações, eleitos de Deus que estão espalhados em todas as nações. João Batista fala deste Cordeiro, e curiosamente ele fala que este Cordeiro é eterno. Volte lá em João. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então ele diz: é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Esse Cordeiro é o Cordeiro eterno. E é interessante que o próprio João, ao escrever o livro de Apocalipse, vai fazer uma menção bastante apropriada, porque ele vai dizer que adorarão a besta todos aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, ou que foi morto na fundação do mundo. Lá em Apocalipse ele fala da eternidade desse Cordeiro, mas aqui João Batista está falando a mesma coisa. Ele já existia antes de mim, ele tem a primazia, e este Cordeiro de Deus eterno estava agora sendo manifestado no tempo. E essa era a razão de João Batista de ele vir batizando, exatamente para que ficasse manifesto que o Cordeiro de Deus estava no mundo. E com isso você entende, meu irmão, que Jesus é aquele que realmente importa. E o porquê que Jesus é aquele que realmente importa? Porque como Cordeiro de Deus, Ele é o único capaz de salvar o seu povo. Você precisa olhar para o Cordeiro de Deus e lembrar que Ele tomou o seu lugar, morrendo por você. Como transgressor da lei, você deveria morrer. A morte é o pagamento para todos aqueles que transgridem a lei do Senhor, pois essa morte recai sobre o Cordeiro Santo de Deus, que toma o seu lugar, e é por causa disso que nele, no Cordeiro de Deus, você tem a garantia de que os seus pecados são perdoados, porque o sangue do Cordeiro te purifica de todo pecado. Durante a liturgia nós confessamos os nossos pecados, e todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus, confessando as nossas transgressões, por piores que elas sejam, nós o fazemos confiados no sacrifício redentor do Cordeiro de Deus, que tira
o pecado do mundo. Você tem em Jesus esta garantia. E esta é a obra que a Escritura diz que Jesus vem fazer. Mas curiosamente, nós vivemos dias em que as pessoas querem Jesus por outras razões. Há uma igreja que estampa como, uma seita, né? Que estampa como propaganda: pare de sofrer. Mas o texto não está dizendo que Ele é o Cordeiro que faz você parar de sofrer. Nós sabemos que haverá um dia em que não haverá mais sofrimento. Esse dia ainda não chegou. Enquanto estivermos aqui, o Cordeiro disse: no mundo tereis aflições. Nós ficaremos doentes, nós morreremos, nós enfrentaremos crises financeiras, nós enfrentaremos problemas na família, e muitos deles vão perdurar. Eles não vão sumir porque alguém creu em Jesus Cristo, até porque a promessa nunca foi essa. Nesse mundo, nós não experimentaremos muitas vezes essas coisas, mas nós olhamos para frente, para aquele dia em que não mais haverá choro, não mais haverá lágrima, não mais haverá sofrimento. Sabe por quê? Por causa do que Jesus fez naquela cruz e que tem impacto na minha e na sua vida hoje. Ele tira os seus pecados, razão de você poder se apresentar diante do Senhor, cultuando o seu santo nome, porque se o Cordeiro não tivesse morrido pelos seus pecados, você seria consumido ao se achegar diante de Deus para cultuá-lo. Era isso que acontecia no Antigo Testamento. Todo mundo que se achegava diante de Deus para cultuar, precisava levar um sacrifício. Pois nós não levamos o sacrifício, porque o sacrifício do Cordeiro de Deus foi eterno, foi suficiente, foi eficaz. E quando você se apresenta cultuando a Deus, Ele aceita o seu culto, porque Ele contempla o seu Cordeiro que foi morto. Porque a justiça do Senhor foi satisfeita no seu Cordeiro. E como o Cordeiro de Deus perfeito que é, este sacrifício eficaz não precisa mais ser repetido. Você não vem a cultuar com seus irmãos trazendo mais um animal. Nós não imolamos mais animais. E é isso que torna tão abominável a missa romana, onde pretensamente, todos os domingos, Jesus é novamente sacrificado no altar. Curiosamente, é por isso que protestantes não têm altar. Nós não chamamos isso aqui de altar. Altar tinha no templo da antiga aliança. Altar era o local onde se oferecia sacrifícios. Nós não oferecemos mais sacrifícios. Nós temos uma mesa da comunhão, que mostra que o sacrifício foi feito. Não é altar. Insinuar que Jesus dominicalmente pode novamente ser morto e ressuscitar, como faz a igreja romana, é uma tamanha blasfêmia. Porque o sacrifício não se repete, ele é eficaz. E quando você olha para a mesa do Senhor, você lembra também que se Jesus cumpre aquilo que o Cordeiro Pascal cumpria, você também não precisa da Páscoa. Você não precisa ficar o ano todo esperando aquele dia especial, porque nós temos 52 dias especiais no ano. 52 dias em que o Senhor convoca a sua igreja, a fim de adorar o seu nome e participar da mesa do Senhor. Essa é uma das razões do nosso conselho ter mudado agora a ceia para ser dominicalmente. Domingo de manhã, no culto da manhã, outros domingos no culto à noite, mas dominicalmente, quando somos convocados à presença do Senhor, nós cantamos ao Senhor, nós ouvimos o Senhor falar, nós participamos da sua mesa.
Nós vemos o nosso Cordeiro Pascal, lembramos do nosso Cordeiro Pascal, que nos garante perdão, redenção, salvação, comunhão como igreja. Não fique aí aguardando um dia especial do ano. Nós não precisamos disso. Os nossos dias especiais são os domingos, que infelizmente são negligenciados pelos crentes, que vão para a praia, que vão para a festa, que vão dormir, que estão muito cansados. Mas esse é o dia que o Senhor nos convoca. Esse é o dia importante. Esse é o dia em que o Cordeiro ressuscitou e que nós lembramos semanalmente. O Cordeiro de Deus tira os pecados do mundo, e isso de uma vez por todas. Cristo é aquele que realmente importa, não mais as sombras, não mais aquilo que apontava para Ele, como a Páscoa, ou como o Cordeiro lá colocado no lugar de Isaac, ou como qualquer outro sacrifício que acontecia naquele templo da antiga aliança. Nosso Cordeiro foi morto, mas está vivo, e é assim que nós o adoramos, e é assim que nós o contemplamos hoje, por meio da sua palavra. E se você não está nele, e se você não se encontra escondido neste Cordeiro, amparado pela sua obra, prepare-se. Um dia você enfrentará a ira do Cordeiro. Aquele dia descrito em Apocalipse, em que os homens estão dizendo para as montanhas: caiam sobre nós, escondam-nos, porque chegou o dia da ira do Cordeiro. O Cordeiro é manso, mas ele também é irado. É por isso que ele é descrito também como um leão. Jesus é aquele que realmente importa, porque ele é o Cordeiro de Deus, mas os versos seguintes mostram que Jesus é aquele que realmente importa, porque ele é ungido do Senhor. Veja os versos 32 a 34. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Perceba aqui que João Batista afirma ter visto o Espírito descer do céu e pousar sobre Jesus. Ele está fazendo referência então àquele momento lá do batismo, que está registrado nos sinóticos. Em Lucas está registrado que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, ou de uma pomba, e há muita discussão a respeito do que aconteceu ali, se de fato foi visto uma pomba, um animal que simbolizava o Espírito Santo ou não. Discussões à parte, não é esse o ponto do texto hoje. O fato é que a presença do Espírito Santo foi visualmente observada. Eles viram o Espírito de Deus, semelhante àquilo que aconteceu lá no Apocalipse, quando eles, em Atos dos Apóstolos, quando eles viram línguas de fogo pousadas sobre cada um dos apóstolos, dos discípulos. Eles perceberam então que o Espírito estava ali, ungindo ao Senhor. E por que este ato é importante? Exatamente por conta disso, por causa do seu significado. Lembre-se que o batismo de João era um batismo para arrependimento, não é isso? Os homens vinham até ele, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Mas Jesus não tinha pecado. Por que Jesus foi a João a fim de ser batizado, se ele não tinha pecados? Vai lá em Mateus capítulo 3. Verso 13.
Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu aqui preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda justiça. Então ele o admitiu. Quando João questionou Jesus: mas que negócio é esse? Eu que preciso ser batizado? Você está vindo até mim? E a palavra de Jesus foi categórica: é preciso que se cumpra toda a justiça. E aí você precisa lembrar de algumas coisas. Você precisa lembrar que no Antigo Testamento, reis, profetas e sacerdotes eram ungidos. Todos eles passavam por este ritual de unção para o seu ofício. O povo está aguardando o ungido. O povo está aguardando o Messias, o ungido do Senhor. É por isso que Jesus se apresenta ao batismo, e no momento do batismo, ele é ungido pelo Espírito. Porque aquela unção do Antigo Testamento, com óleo, representava o Espírito Santo capacitando aqueles homens para o seu ofício. E agora, Jesus, ao ser batizado, é ungido pelo seu Espírito. Se você for lá no catecismo, a pergunta vai ser: por que é que o nosso Redentor é chamado de Cristo? E a resposta vai ser: foi porque ele foi, mais do que toda medida, ungido pelo Espírito Santo. Então o Espírito foi visto para que ficasse bem categórico quem é que está ali. Ali está o Messias. Tem um pastor chamado Greg Strawbridge, e ele escreveu um livro sobre batismo, e ele chama atenção para o fato de João Batista ser qualificado para ser um levita. Nós já vimos isso na semana passada. O pai de João Batista era um sacerdote, e este era qualificado para ser levita. Mas ele não foi comissionado para ter o seu ministério no templo. O templo está corrompido debaixo dos saduceus. João Batista é chamado pelo Senhor a fim de ministrar no deserto. E ele chama atenção exatamente para esse fato. E ele lembra que os sacerdotes levitas eram designados por meio de uma lavagem ritual, e também uma unção com óleo e uma investidura com roupas para o seu ofício. E ele lembra, enfatiza essas coisas para concluir que Jesus foi consagrado como um sacerdote por João, lá no batismo, e que ele considera João como o último sacerdote levita que unge o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E essa percepção é extraordinária, porque como sacerdote, Jesus precisa de fato passar pelo rito por meio de um sacerdote, e João Batista é qualificado para isso. Mas ele não servia no templo, pois o Senhor o chamou e mandou ele batizar no deserto. E ali então está ele, ungindo o Senhor Jesus Cristo. Jesus então, diz ele, não recebeu o óleo simbólico num templo corrompido, mas ele recebeu de fato o Espírito descendo como uma pomba. E é para isso que você precisa atentar quando você lê o relato de que Jesus foi batizado e desceu sobre ele o Espírito como uma pomba, ou como diz Lucas, em forma corpórea de pomba, e uma voz foi ouvida do céu dizendo: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho. Está ali o ungido, aquele que está prometido desde o Antigo Testamento. Dessa maneira então, Jesus é aquele que realmente importa, porque além de ser o Cordeiro perfeito, ele é também um sacerdote. Ele não é só o cordeiro que será levado ao sacrifício, ele é o próprio sacerdote que faz intercessão pelo povo. É assim então que ele abençoa o seu povo. Ele é dado em lugar de pecadores, e é ele que intercede pelos pecadores. Voltando lá em João,
você vai perceber que João Batista afirma que, de forma semelhante àqueles do povo, ele também não conhecia Jesus. Veja lá, verso 31, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. No verso 33 ele repete, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. É claro que o conhecimento aqui de Jesus é o conhecimento dele como Messias, como o ungido de Deus. Isso não foi uma constatação natural. Como todos aqueles que foram salvos, esta foi uma revelação da parte do Pai. Lembra que lá na frente, no ministério de Jesus, Jesus vai perguntar sobre o que as pessoas dizem a respeito dele. Olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros, um dos profetas. Vocês dizem o quê? Pedro então vai dizer, tu és o Cristo, tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. E a resposta não é, bem-aventurado és, Simão. Não foi nem carne e nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Pois o Pai que está nos céus está revelando a João Batista que aquele sobre quem ele visse descer o Espírito, esse era o Cristo, esse era o ungido. É por isso que ele está dizendo, como vocês eu não conhecia, isso me foi revelado. E isso aponta, por exemplo, agora sim, para Isaías capítulo 11. Veja o que diz lá do verso 1 ao 5. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. E quando você olha para uma profecia como essa, sobre quem vinha o Espírito Santo, não é difícil perceber por que João Batista está lá questionando, era o Senhor mesmo que era para vir? Porque para João Batista ele vai fazer isso. Mas abra mais, Isaías capítulo 42. E aqui você tem assim, do verso 1: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito dos gentios. Mas não é isso que está lá nos sinóticos? Este é o meu filho, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Vai a Isaías capítulo 61. Em Isaías 61, você tem o conhecido texto que Jesus lê e atribui a si mesmo na sinagoga. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram e a pôr sobre os que Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. As profecias falavam sobre o Espírito vindo sobre o Messias de Deus, e é por isso que Deus permite que eles vejam o Espírito descendo sobre Jesus. Aquele que é o Cordeiro é o ungido, é o sacerdote. Jesus é aquele que realmente importa, meus irmãos, pois mais do que batizar com água,
ele realiza o milagre do novo nascimento, batizando com o Espírito Santo. Ele concede redenção ao seu povo, dando aos homens nova vida, alegria em vez de pranto. E esta é a razão da declaração final de João Batista, no verso de número 34, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Sabe como João Batista testificou e viu? Porque o Espírito de Deus o convenceu. Como ele convence todos os crentes do pecado, da justiça e do juízo, porque sem a obra do Espírito, ninguém consegue contemplar o Cordeiro de Deus. E ele chega à conclusão final: este é o Filho de Deus. Sobre esse versículo há um ponto interessante, porque há um manuscrito, um dos manuscritos, que em vez da palavra filho, traz a palavra eleito. Pois eu tenho testificado que ele é o eleito de Deus. Se este manuscrito estiver correto, apesar dele não ser o mais aceito, mas se ele estiver correto, perceba Isaías 42 mais uma vez. Se você não atentou à leitura, perceba a importância deste manuscrito. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito. Pode ser que este manuscrito, como muitos, e eu também, admitem, Filho de Deus é uma melhor versão, mas o que significa isso? Significa que já há muito tempo, os crentes atribuíam a este que é o Filho de Deus, que é batizado neste momento, a profecia de Isaías 42, sendo este Filho de Deus o escolhido de Deus, em quem ele pôs o seu Espírito. Essa é a crença da igreja, e isso mostra a beleza do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, por que é que Jesus é aquele que realmente importa? Porque ele é ungido, o Filho eterno de Deus. Isso significa que em Cristo, o ungido de Deus, você tem segurança, porque o ungido de Deus é o Rei de toda a glória. Ele governa a sua vida como o verdadeiro Rei que é. Isso significa que não existe nenhuma circunstância pela qual você passe, nem mesmo uma circunstância como aquela do sermão de manhã, onde pessoas estão falando mal de você e atribuindo mentiras a você, manchando a sua reputação. Nenhuma circunstância dessa está fora do controle do grande Rei. Você serve aquele que é o Rei do Senhor, o ungido do Senhor, e você pode descansar em Jesus Cristo. Você pode viver cada um dos seus dias descansado no governo soberano do Senhor, porque pode até parecer que as coisas estão fora do controle, pode até parecer que o mar está muito agitado. O Deus que você serve é o grande Rei que diz: acalma, emudece, e isso acontece. E se não aconteceu diante das suas circunstâncias, é porque Ele tem propósitos para a sua vida, é porque Ele está forjando em você, diante das provações, o caráter do Senhor Jesus Cristo. Mas não só isso, nele você tem também direção, porque Ele é o profeta ungido, Ele revela a você a sua palavra. Você não está sozinho, você tem o Senhor que fala na Escritura, e na Escritura Ele dá a você consolo, conforto, exortação, animação. Jesus fala ao seu povo como profeta. Quando a Escritura é pregada,
fielmente o profeta está falando. Ele está alimentando o seu povo. É por isso que você pode abrir as Escrituras na certeza de que Ele se agrada em falar a você. Mas não é abrir aleatoriamente igual esse pessoal faz, não. É entendê-la em seu contexto. É compreender como foi que Deus revelou, como foi que Deus tratou com irmãos do passado e como isso se aplica a nós. Você pode abrir a Escritura e ouvir o Senhor falar, mas é como o sacerdote que Ele se deu em seu lugar, sendo o Cordeiro perfeito, e agora faz intercessão por você o tempo todo. Isso significa que as suas orações são ouvidas pelo Pai. E isso significa que ainda que você peque, você não precisa ficar desesperado. Você pode se voltar a Ele, que é rico em perdoar. Você pode se voltar a Ele, porque o seu sangue foi derramado e vertido para purificar pecadores. Ele salvou a sua vida quando dando a você o Espírito que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. E isso significa que um Espírito que ungiu a Jesus Cristo, capacitando a Cristo para a sua obra, é o Espírito que ungiu aos crentes, capacitando aos crentes a viverem nesse mundo em trevas como filhos de Deus, vivendo para a sua glória. É por causa disso que você pode espelhar a Cristo e evidenciar o que Jesus sempre evidenciava em sua vida: o fruto do Espírito. Tudo isso por causa da obra do ungido de Deus. Então, quando você for tentado, quando você estiver diante de uma situação de tentação, lembre-se que o Espírito que fortaleceu Cristo no deserto está com você, e por meio da palavra Ele faz você vencer a tentação. Ele traz à sua mente aquilo que Deus tem revelado na Escritura. É claro, se você medita nessa lei de dia e de noite. Como disse um dia Philip Melanchthon, Jesus foi selado e ungido pelo Espírito para que você também pudesse ser. E aí então diz Melanchthon: a sua unção escorre pela barba de Arão. Melanchthon faz referência ao Salmo 133, lembra? Como é bom e suave que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce da cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. E você precisa lembrar de Arão como um sacerdote que trazia 2 pedras, 6 nomes de tribo escritas aqui, 6 nomes das tribos escritas aqui. Ele trazia no peito 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. E a ideia então é que o Espírito que escorria sobre a barba de Arão era aquele que promovia a unidade de Israel, a unidade da igreja. Nós podemos ser unidos, ainda que diferentes, por causa da unção que esteve sobre Jesus Cristo e que escorreu sobre a sua igreja. Por isso é tão importante a igreja. Por isso é tão importante esta comunhão dos irmãos. O testemunho de João Batista mostra então por que Jesus é aquele que realmente importa. Ele é o Cordeiro de Deus. É por meio do seu sacrifício que Deus concede a você salvação. Porque Ele morreu, você não vai morrer eternamente. Porque Ele morreu, você não precisa ficar tentando salvar a você mesmo, algo que seria impossível, mas pode descansar no seu sacrifício perfeito. Ele é importante porque Ele é ungido do Senhor, porque Ele é rei, você descansa no seu governo, porque Ele é profeta, você confia em sua palavra, porque Ele é sacerdote, você pode orar sabendo que é ouvido, você pode se apresentar diante de Deus sabendo que o seu culto será aceito,
Você pode cantar sabendo que os seus louvores serão ouvidos pelo Pai, ainda que desafinados. O Pai aceita o nosso culto por causa do sacerdote. Jesus é aquele que realmente importa, pois a unção que está sobre ele está também sobre a sua igreja, promovendo santidade, unidade, fraternidade, fortalecendo a fé. Portanto, exalte a pessoa de Cristo, exalte aquele que realmente importa e nunca deixe de anunciar aos homens o Cordeiro de Deus. Nunca deixe de dizer: contemplem o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo.